noite. Ok. Entrou ali, entrou. Olá, Iô, tudo bom? Tudo bom, Iô? Mãe, tudo bom? Cris? Tudo bom? Começar? Vou esperar mais? Um pouquinho. Esperar mais um pouquinho. Véspera de feriado. Vou criar aqui. Pronto. Tá melhor, né? Paz do Senhor. Pode começar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IEJN Alphaville. Eu sou o Alexandre e essa é minha esposa Fernanda. Oi. Boa noite, tudo bem? Bem-vindos à nossa célula. Hoje nós vamos falar sobre a continuação dos princípios espirituais que fizeram Davi vencer a desvantagem. Tá? Vou ler de novo. Acho que eu não preciso ler, né, o ato. Não é? Eu só vou falar alguns tópicos, né? Primeiro, o Davi se conectou a uma profecia, ok? Tá em 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramás. Segundo, esperou o tempo de Deus. Existirão momentos em nossa vida que a palavra liberada sobre a nossa vida não serão condizentes com o que estamos vivendo. E o terceiro, aprendeu a lidar com o gigante maior do que Golias, as lisonjas do homem. Não se iludam. A multidão enganosa faz com que um elogio, assim como uma crítica, entre por um ouvido e saia pelo outro. Provérbios 26:28, a língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido, e a boca lisonjeira opera a ruína. Viu? Aprendeu. A gente fala assim um pouco do que, aplicando isso para nossas vidas, né? Como foi para Davi, né? Aprender a estar no lugar certo, obedecer também ao Senhor, né? Desde que a gente foi chamado. Muita gente não entendeu esse chamado nosso para estar congregando numa outra igreja, né? E Deus coloca isso para nossas vidas no que sentido? De aprender o algo mais de Deus, né? Aí aprender agora o sobrenatural, de lidar com as situações espirituais, né? Muito mais que a gente viveu, muito mais a Fernanda, né? De estar no lugar certo, né? Até a Fernanda brinca aí, né? Agora estamos na tribo certa, né? E isso aí coloca a gente como de entender essa parte de profética, de Deus colocar as mensagens para nós e a gente entender que a gente está numa direção. O caminho, a verdade, a vida é Jesus Cristo, mas para a gente ter essa direção, para a gente ter esse norte, a gente compreendeu profeta liberando palavras, bênçãos, e aí ele explicou uma coisa que a gente via assim de uma forma que nós não enxergávamos. Foi explicado que as bênçãos estão aqui, mas precisam ser ativadas, né? E aí Fernando foi cumprindo, como assim, né? Elas estão aqui, mas um profeta, um líder, pessoas que estão já nesse discernimento espiritual, no lado profético, eles conseguem enxergar essas bênçãos que a gente não enxerga. Então porque palavras, ele ativa essas palavras em nossas vidas. E aí a gente foi compreender muita coisa que ele foi falando dando esse direcionamento. Aí acaba dizendo até uns pouco tempo atrás, mas tem muita coisa que não está se cumprindo, né?
as palavras foram proferidas, mas não aconteceu ainda, né? Então, falando até com vários irmãos, com até alguns pastores, de compreender pelo lado do nosso dia a dia, né? Deus coloca como fases. Se a gente cumprir aquela fase, Deus libera a outra fase para a gente seguir, né? Como se fosse um jogo, né? Então, naquele momento eu falei, como é que a gente vai fazer isso, né? Então a gente foi vendo que no obedecer a Deus, fazer a vontade dele, naquilo que Deus colocou para as nossas vidas, a gente foi entender esse processo, não é, amor? Como foi o Idia que até falar, fazer live, isso aí estava totalmente fora, né, daquilo que a gente fala, fazer, levar mensagem, levar a palavra de Deus, levar o testemunho, né? Nunca pensamos que Deus iria colocar. E a gente fala, não, acho que não vamos ser chamados para isso, né? Então todo o processo que foi de entrevista, não, foi aprovado, né? Então a gente cumpre aquilo que Deus está colocando para a nossa vida, né? Aí vai falar só de Deus, não, é isso que a gente vê num processo que colocou não só para mim, mas para minha família, de compreender todas as passagens que a gente tem que cumprir, né? E Deus vai dando mais, né? Então a gente está fazendo isso, então Deus vai liberando uma outra fase para nossas vidas, né? A gente passar para um outro patamar, né? Que a gente não compreende ainda, mas que Deus nos abençoa sobre todas as coisas que a gente está fazendo, né? Para levar a palavra de Deus, para transformar, libertar pessoas, né? E aí vem como num outro aprendizado aqui, que foi até interessante, falar sobre as lisonjas dos homens, né? Ao mesmo tempo que até o profeta comentou, né? Que é uma coisa que quebra, né? Muitas pessoas vêm, olha, lisonjear você, falar bem, alguma coisa que até você vai comprar, né? No comprar, a pessoa, um vendedor tem todo um trâmite para poder vender, né? Então ele vem lisonjear você, então já quebra aquilo que você colocou para compra, né? Fala, não, você não pede desconto, não pede nada, e é uma arma também do inimigo para te enganar, vem com astúcia, vem com coisas que você não percebe, que olha, ele é um cara do bem, mas não, a gente tem que ter esse discernimento. Esse discernimento não são para poucas pessoas que tem esse discernimento, é só você querendo ouvir mesmo a Deus, não é? Sim, ter porque não, você tem esse discernimento? Hoje tenho aprendido muito sobre esse discernimento, né? Que a gente às vezes não enxerga, né? E ao mesmo tempo que o inimigo usa isso, até um tempo atrás, até a minha esposa, um discernimento espiritual, e Deus colocou isso, foi assim, até uma pessoa, amiga, conhecida da minha filha, Amanda, né? Chegou que ela falou, meu, não é possível, essa menina tá me perseguindo, ela tá no meu pé, tudo fica questionando, né? E Deus colocou isso, e a Fernanda até falou, da forma de abençoar, não retrucar, não questionar, não brigar, né? Mas o que colocou? Colocou como uma caixa de bombom, abriu uma porta para ela, né? E a Amanda acabou dando isso, mas abençoando essa caixa de bombom, que dando o amor de Deus, o amor ali para estar quebrando barreiras, né? E eliminando todo o espírito de inveja. E a gente nem pensava nisso, mas Deus colocou isso para o ensinamento, né? Para a gente estar mesmo fazendo isso para quebrar coisas que o inimigo coloca, né? E Deus usa isso agora a favor, né? Então é isso que a gente tem aprendido muito no nosso dia a dia, aplicado isso, né? E a gente vê que não são coisas que Deus coloca que a gente não entende ainda, né? Como se tivesse ainda num tempo atrás, eu não ia compreender, né? Hoje Deus coloca isso como uma ferramenta, uma arma ali para lidar com cada situação no nosso dia a dia, né? E tem mais alguma coisa?
Mas esse tópico da Amanda, você tá colocando em qual tópico daqui? De uma forma de tá abençoando, na forma de lisonjear também, mas Ah, tá. de uma forma que Deus colocou, né? Para quebrar isso. De Mas abençoar um produto. tem algumas pessoas que, sim, bajulam a gente sabe quem são essas pessoas, a gente sabe quem não é de Deus, você sabe que aquela pessoa tá bajulando para interesse, Sim. muitos parceiros, clientes, que você sabe que aquilo não é de Deus. E você pensa assim, faz como? É só no teu coração não se contaminar. É a palavra certa. Não se contamine com as palavras. Às vezes você, né, o seu ego, né, o ego, todo mundo tem, mas se você eleva muito o ego, isso já não é de Deus. Já começa daí. Então, e aí você fica pensando, por que aquela pessoa está te bajulando tanto? Porque alguma coisa ela quer. Sim. Ou para tentar entrar em algum negócio, ou para tentar de alguma forma arrastar, não é para Deus. Disso você tem a certeza. Não é, amor? Mas com a graça do Senhor, né, hoje a gente entende, né, do sobrenatural de Deus, esse discernimento que a gente está aprendendo, né, a gente Com tem o profeta isso. Vinícius. Sim, ele abriu, né, essas portas, né, que nos colocou as chaves, né, para a gente compreender esse mundo espiritual, né, e até isso que a gente aprende no nosso dia a dia, né, e aplica, né. E aplica. Né? É a mesma coisa, a pessoa fala, só de Deus, não é coisa só de Deus, Deus dá essas ferramentas para a gente compreender, né? Pode ser uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que também pode experimentar esse poder que Deus dá, né? E de compreender, de lidar com pessoas para saber se essa pessoa tem essa má intenção ou ela tem uma boa intenção, né? Mas Deus olha o nosso coração e a gente consegue também, né? Hoje discernir o coração da pessoa, né? Mas tem muita coisa, tem muito assunto ainda pra gente falar, né? E a gente vai falando aos poucos aí, cada live, mas colocamos mesmo agora que Deus colocou para nós, a gente estar orando para as pessoas, sim, orando por pessoas que possam, né, chegar a Cristo, né? Ok. Pai querido, obrigado, Senhor Santo. O Senhor vem para o seu Santo Espírito. Perdoe nossos pecados, Senhor, nossas anseias, atitudes que foram desagradas ao Senhor no dia de hoje. E colocando, Senhor, todas as pessoas que estão na live, todas as pessoas que vão ver depois, que o Senhor abençoe imensamente a vida de todos, Senhor. Obrigado, Senhor, por usar não só a mim, minha esposa Fernanda, e a todos, né, os irmãos que estão fazendo isso, no propósito do ID, Senhor, o ID de levar a Tua palavra através das lives, Senhor. Cada um no mesmo tema, no mesmo assunto, numa mesma palavra, mas sendo multiplicada de várias formas, Senhor, para que isso toque o coração de cada um, Senhor, porque a palavra entra como uma flecha, Senhor, para estar transformando, libertando pessoas, Senhor, e que o Senhor coloque teu amor mesmo na vida de todos. Abençoe, Senhor, a vida de todos que vão ver mesmo, Senhor, que seja transformado, seja multiplicado isso na vida de todos, em nome de Jesus, Senhor. E agradecendo ao Senhor por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem, de discernimento, cura para todos, Senhor, que estão buscando, sim, Pai, uma palavra, uma oração mesmo, que quebre mesmo todo o mal na vida dela. E agradeço ao Senhor por esse tempo, agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aproveitando que no domingo agora vai ter o nosso culto profético, que fica na Avenida Aruanã, Barueri, Alphaville, São Paulo. 120. 120. Avenida Aruanã, 120, Alphaville. E
também pode estar transmitindo online, que vai ter também. E, por favor, curtem nossas lives sempre de terça e quinta-feira, às 21 horas. Ok? Curtam, compartilhem. Também estamos no YouTube, ok? Obrigado a presença de todos que estão na live. Deus abençoe a vida de todos. Jesus ama vocês.